Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que tá tendo algumas mudanças. A primeira mudança é o nome do canal. Eu mudei de Vou Te Contar pra Priscila Maria. E eu lembro que quando eu escolhi esse nome junto com a Juju, era uma época que todos os projetos das pessoas era um braço referente à pessoa. Então sempre tinha que ter algum nome. Como são os podcasts hoje em dia, que eles têm um nome? Assim eram os canais aqui no YouTube. Eu lembro de Chata de Galocha, Afros e Afins, Para Tudo, depois dos 15, e com o tempo eles foram se transformando no nome das pessoas que apresentavam aquele canal. Porque eu acho que quem colocou o próprio nome no canal foi bem visionário, né? Porque sabia que ia acabar virando a própria marca. E eu acho que eu quero ser lembrada pelas coisas que eu faço, e as coisas que eu faço precisam estar relacionadas ao meu nome. E também era uma grande confusão quando eu falava o nome do canal pra alguém. Teve um evento no Rio de Janeiro de audiovisual que durante 4 dias a mulher me perguntou o nome do canal e eu falei, vou te contar. Na última noite do evento ela veio me perguntar e eu falei de novo, um amigo meu tava do lado e ele também falou, vou te contar. E ela falou, eu tô esperando, ninguém me conta o nome do canal. Conta, o que fala? Parece piada do tiozão do pavê, mas não é. E aí eu resolvi deixar só Priscila Maria mesmo e eu acho que é melhor assim, né? Como tudo na minha vida tá sendo. Eu tava pensando esses dias sobre os sentidos, sentido da vida também, né? Mas sobre os nossos sentidos, né? Os sentidos do corpo. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tal. E aí eu pensei no nome, né? Sentido, que é o que dá sentido a essas partes do corpo, porque olho não é visão, porque nem todo mundo tem a visão, né? O paladar, depois do Covid, eu acho que muita gente acabou perdendo o paladar, né? Ou foi alterado. E o paladar também altera, independente de Covid ou não. Com o tempo a gente vai alterando o paladar. A questão da sensibilidade, né? Tanto que eu percebo que os animais, eles têm também essas questões corporais, né? E a questão dos sentidos. Só que a forma que a gente usa os sentidos dá sentido à coisa. Deu pra entender? Não, eu também não entendi muito bem. O que nos difere dos animais é a mente, né? E tudo que a gente vai inventando que parece que é pra gente se distrair do inevitável, que é a morte. Só que a mente é uma coisa muito estranha. Eu fiquei pensando nisso, porque a mente, ela tá dentro do cérebro, só que quando a gente morre, o cérebro para, né? E a mente vai pra onde, né? Pra onde que fica isso? Pra onde fica esse sopro? Pra onde que vai essa voz que tá falando com você? Esse olhar que tá te olhando? Pra onde que vai todas as experiências, sabe? A mente é um lugar muito surpreendente e muito estranho. Não só falando de morte, mas também sobre a vida. Por exemplo, quando alguém perde a memória, ela continua com os mesmos hábitos. Mesmo que ela não se lembre do porquê tá fazendo aquilo, ela ainda consegue fazer as mesmas coisas que ela faz cotidianamente. Eu tô passada, chocada. E eu achei isso uma coisa sensacional quando eu li esse artigo falando sobre a questão da perda de memória e dos hábitos. Isso me deu uma sensação de finitude, né? Principalmente quando a gente vai percebendo, eu não sei você, mas quando que os nossos pais ficam cada vez mais parecidos com a gente mais parecidos com os nossos pais. A gente vai ficando mais velho e vai compreendendo cada vez mais os nossos pais, a impaciência, a preocupação ou as escolhas. E quando a gente percebe que a gente está ficando cada vez mais parecido com os nossos pais, a gente percebe que os nossos pais também estão vivendo a vida pela primeira vez. Estão vivendo algumas experiências pela primeira vez. Isso faz a gente humanizar essas pessoas, né? Que são pessoas. A gente coloca os pais muito como entidade. Já que a gente nasceu, eles já estão por aqui. Eu sempre pensei nisso, né? Eu queria ir embora e ter os meus pais aqui também. Não é nada mais justo e consciente, né? Pensando racionalmente, mas parece que essa não é a ordem natural das coisas. Eu tava vendo um dorama maravilhoso que é Quando a Vida Te Der Tangerinas, e tem uma hora que a mãe da protagonista fala sobre as últimas vezes que ela tá fazendo algumas coisas e por isso que ela tá tentando. E eu fiquei me perguntando onde que é essa cisão da vida? Onde que parte, né?
a parte que é as primeiras vezes que a gente está vivendo uma experiência fazendo algo e quais são as últimas vezes, qual é a última vez que a gente está fazendo alguma coisa, mesmo que seja pela primeira vez. Até pensando em relação a aptidões e a talentos, né? Tem alguns mitos que falam, nossa, a pessoa nasceu para isso. E eu acho que a gente às vezes nasce com algum tipo de facilidade, com algum tipo de aptidão, mas eu vejo também que pode ser um incentivo dentro da família que você nasceu. Pode ser algo que te impulsione, algo que te incentive talvez a falar mais, a se expressar mais, a dançar mais. Não sei, talvez a facilidade seja o que a primeira infância fique marcada. Não tô gostando desse delineador, mas eu só tenho ele agora pra fazer o meu delineado. Ele é de rodinha, eu tenho a sensação não, ele realmente borra e eu tenho que ficar construindo, porque como ele é de rodinha, ele vai deslizando pra onde ele quer e não pra onde eu direciono. Eu não sei se você já parou pra pensar nesse tipo de coisa, eu não sei se você é pai ou mãe, não sei se você é filha ou filho que nem eu, se você já assistiu Quando a Vida Te Dá Tangerinas. Porque assim, o que eu vejo é que o homem, ele é produto do meio. A gente é produto do meio que a gente vive, com quem a gente convive, a gente acaba ficando parecido com as 5 pessoas que a gente se relaciona quase todos os dias, cada vez mais perto. E voltando a falar dos 5 sentidos, a diferença da gente para os animais, eu sempre acabo fazendo essa comparação, porque para mim a gente é cada vez mais distante por causa das coisas que a gente cria, mas cada vez mais perto quando a gente age por instinto. Mas o que é o instinto, se não a concentração desses sentidos, né? Porque será que se a gente não tivesse a mente desenvolvida, como os animais não têm, todos os animais eles têm um limite cerebral, né, de desenvolver, será que a gente estaria mais consciente, estaria mais ligada aos nossos sentidos corporais? A nossa visão seria melhor, mais aguçada, a gente ouviria com mais precisão, os cheiros seriam mais sinalizados, tato, a sensação e a temperatura das coisas. O que eu percebo é que a gente vai criando coisas que vão nos protegendo, mas também vão nos distanciando do que é a natureza dentro da gente, porque a gente não faz parte só da natureza, a gente é a natureza, né? Nós fizemos o mundo, graças a Deus. Não, desculpe falar, se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Só que eu vejo que a gente acaba negando muitas vezes isso, principalmente quando a gente fala devemos salvar a natureza, devemos salvar as coisas que são externas, quando não é, quando a gente é ali, ela, né, em si. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Se você reflete sobre isso também, deixa aqui nos comentários. Esse é mais um vídeo de teorias loucas. Eu até queria falar mais, mas tem certas coisas que eu ainda não tô conseguindo colocar em palavras. Eu vou terminar minha maquiagem, porque eu vou gravar mais vídeo. E é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Na maioria das vezes eu vou tratar no feminino, porque eu tô falando muito sobre mim aqui. Então até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!